crianças irão sair para receber a mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, Salmo 149. Nós estamos hoje numa jornada, são 4 salmos que nós estudamos. Estudamos o primeiro salmo, o Salmo 146, no primeiro culto, às 8h30 da manhã. E esse salmo, Salmo 146 até o Salmo 150, são os 5 salmos que fecham o saltério. E esses salmos, eles são chamados de salmos de aleluia. Se você observar, todos esses 5 salmos, eles começam com aleluia e terminam com aleluia. Isso significa que a minha vida, a sua vida, começa com louvado seja o Senhor e termina com louvado seja o Senhor. Nós estamos começando o mês da família. Deus promove a sua glória no casamento e na família. E nós precisamos, dentro das nossas casas, na nossa vida pessoal, estabelecer o altar de louvor e de adoração a Deus. Amém? Veja o que o salmista fez no versículo 2, a decisão que ele tomou. 146, 2. O que ele diz aí? 146, 2. O que diz? Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Presta atenção. Enquanto você viver aqui nessa terra, com problemas, sem problemas, com lutas, com dificuldades, sendo um Jó, sendo um Abacuque, você tem que louvar o quê? A Deus. Depois, no Salmo 147, nós temos o louvor a Deus, esse Deus que é todo poderoso. Ele é poderoso para, no versículo 2, para nos edificar, para nos congregar, para nos curar, para sarar as nossas feridas. Ele é poderoso no controle da natureza. Ele é poderoso também na nossa proteção. Na nossa proteção. E no versículo 19 do Salmo 147, eu queria que você lesse comigo, 19 e 20, o que diz? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus. Aleluia. Isso significa que nós, como povo de Deus, temos o privilégio de sermos conhecedores da pessoa de Deus através da sua autorrevelação, através da sua revelação escrita. E nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo com entendimento, com sabedoria. Depois, o Salmo 148, esse salmo é maravilhoso porque fala de um coro de aleluias. Você não está ouvindo, mas agora lá no céu, na presença de Deus, os anjos estão louvando ao Senhor. A natureza inanimada está louvando ao Senhor. O universo está louvando ao Senhor. Mas nós precisamos tomar a decisão. Leia para mim 13 e 14 do Salmo 148. O que diz? Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Louve ao Senhor, porque nesse versículo 14, Deus dá pelo menos 4 títulos para nós. Ele diz que nós somos o seu povo. Ele diz que nós somos os seus santos. Ele diz que nós somos os seus filhos. E ele diz que nós somos chegados dele. Por isso nós temos que louvá-lo. Agora, Salmo 149. Esse salmo fala dos fiéis que louvam a Deus. Se o Salmo 148 termina dizendo que Deus derrama graça e nos faz seu povo, seus filhos, seus santos. Se através do sangue de Jesus nós fomos aproximados para uma vida de comunhão com Deus. O Salmo 149 vai nos ensinar também a continuar a adoração. A vida de adoração. Vamos ler juntos a primeira parte do Salmo. Ou vamos ler o Salmo todo? Bem juntos, todos juntos. Vamos lá? Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos.
Regozijem-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com atufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Este salmo, você observa, não aparece aí quem é o seu autor. Esse salmo 149 também não diz o período em que essa composição musical foi feita. Alguns comentaristas dizem que provavelmente foi no período em que o povo de Israel, sob a liderança de Neemias, voltou do cativeiro, e que Deus fez justiça contra os babilônicos. E esse salmo, ele era cantado pelo povo de Israel, principalmente nas suas principais festas. Era um cântico de celebração, de vitória. Se você olhar para esse salmo está dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 5. Do verso 6 até o versículo 9, a segunda parte do salmo. A primeira parte diz que nós vamos adorar a Deus. E temos que adorar a Deus. Temos que louvá-lo. Mas a segunda parte desse salmo vai nos ensinar que a igreja que adora é a igreja que avança. É a igreja que batalha. É a igreja que luta. É a igreja vencedora. Então, se você vem aqui hoje à noite e participa do culto na Assembleia dos Santos, você recarrega as suas baterias espirituais, porque amanhã, segunda-feira, você vai acordar e vai partir para a batalha, para a guerra. E o louvor passa a ser, no conceito dos salmos, uma arma poderosa de guerra. Nós vencemos através do louvor. Quando você louva a Deus, você ofende Satanás, porque Satanás quer ser adorado. Ele foi expulso do céu porque ele queria o lugar de Deus. Ele propôs a Jesus: adora-me e eu te darei todos os reinos deste mundo. Mas quando eu adoro a Deus, quando a igreja adora a Deus, quando eu louvo ao Senhor, Satanás fica zangado com a gente. Deu para entender como é que é o negócio? Quando você murmura, você ofende a Deus. Mas quando você louva, você desarma e traz tristeza para Satanás. Quando Satanás atacou a Jó, primeiro tirando os seus bens, a sua família, tudo que ele possuía, Jó faz uma oração a Deus: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Satanás fica mais enfurecido e vem para cima de Jó, e coloca pelo menos 37 doenças no corpo de Jó. E Jó sai e senta no monturo e começa a coçar. E a sua esposa diz: Jó, abandona esse Deus. E Jó vai dizer: mulher, você está falando como louca. Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? Irmãos, o crente tem que entender que o louvor, que a adoração, é a sua arma de guerra. Quando a gente louva, quando a gente agradece, quando a gente tributa a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, há uma bênção especial que vem sobre a nossa vida. Quando Abacuque está sem compreender o que estava acontecendo, quando o seu ambiente histórico, político, econômico, quando o povo de Deus está sofrendo, ele sobe, conversa com Deus, briga com Deus, argumenta com Deus. Deus diz para ele: o justo viverá pela fé. E Abacuque então termina
a sua profecia dizendo ainda que a videira não floresça, que não haja mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O salmista no Salmo 50 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tempo difícil, tempo de crise, tempo de problema, é tempo de louvor, é tempo de adoração, é tempo de buscar o Senhor. E nós vencemos. Mas veja nesse texto, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Primeiro, o texto vai nos ensinar quem é o objeto do nosso culto. Cantai a quem? Ao Senhor. Não estamos cantando aqui para você, não estamos cantando para sair na internet, não estamos cantando para aparecer, nós estamos cantando para o Senhor. E a palavra Senhor é o objeto do nosso culto. E esse Senhor aí é Yahvé, é o Deus da aliança, é o nosso Deus, é o Deus do nosso relacionamento, é o Deus que tem promessas conosco. Então nós cantamos esse Deus, que é o nosso Deus. Nós somos dele e ele é nosso. Mas esse Deus também, veja aí, no versículo 2, regozije-se Israel no seu Criador. Ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Criador. Ele nos fez, nós somos dele. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Primeiro versículo diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és o quê? Meu. Eu te criei, eu te chamei, eu te remi, eu te comprei, você é meu. Você é meu. Você é propriedade exclusiva de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Então louve ao Criador. Adore ao Criador de todo o seu coração, com alegria. Regozije-se no seu Criador. Mas em terceiro lugar, se você observar bem, nós temos que cantar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós temos que nos regozijar nesse Deus que é o nosso Criador. Mas também nós devemos exultar no seu Rei, ó filhos de Sião. Preste atenção, o nosso culto, a nossa adoração, ela se dirige ao Senhor, ela se dirige ao Criador, ela se dirige ao Rei dos Reis. E qual é o tema fundamental do livro dos Salmos? Mostrar que Deus reina para sempre. O Salmo de número 115. O salmista começa dizendo assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome o quê? Da glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Onde está o Deus dos crentes? Sabe qual é a resposta? Versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Ele está sentado no trono do universo. Ele faz tudo, ele é o soberano. Reina o Senhor, regozije-se a terra, reina o Senhor. Ele está estabelecido entre os louvores. Ele é o Deus de toda majestade. Ele é o Senhor, ele tem o controle de tudo. Ele reina. Ele reina. Você está com problema? Você está com lutas? Você está com dificuldades? Comece a louvar e comece a dizer para Deus: Senhor, o Senhor reina. Venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu domínio sobre a minha vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. O culto é a Deus, a adoração é a Deus. Mas esse Salmo 149 diz que nós devemos adorar a Deus um novo cântico. O que é que significa isso? Adorar a Deus,
cantar para Deus um novo cântico. Será que o salmista está querendo dizer que todo domingo a gente tem que ter um cântico novo aqui? Uma composição nova? É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo aqui que todas as vezes que eu adoro a Deus, todas as vezes que eu tenho experiência com Deus, Deus põe música no meu coração. Paulo e Silas, açoitados, acorrentados, meia-noite numa prisão em Filipos, eles cantam e eles louvam o quê? A Deus. Veja no Salmo 40, a experiência de Davi. Ele estava no buraco. Sabia que crente às vezes cai no buraco? Buraco da depressão, buraco da dívida, buraco do Serasa. Sabia disso? Só acontece comigo. Vocês são todos santos aqui. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Lê comigo, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando é que Deus põe novo cântico? Todo domingo que você vem aqui, toda manhã que você acorda, e você sabe que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida toda manhã, você pode cantar um novo cântico para o Senhor. Deus põe um novo cântico na sua vida. Significa que todas as vezes que eu canto esse hino santo, 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 já tem uns 300 anos, mas todas as vezes que eu canto, eu tenho uma experiência viva, real, ele é novo na minha vida. E é tão interessante, para não brigar, porque Deus já sabia que o povo ia brigar, põe logo assim, novo cântico, e põe também hino. Tá certo, Marco? Põe cântico, hinos, e lá em Colossenses diz, e cânticos o quê? Espirituais. Salmos, hinos e cânticos o quê? Espirituais. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Deus está dizendo que nós temos que ter variedade musical. E você tem que cantar tudo, salmo, hino e canto espiritual. E sabe quando você vai cantar? Nos momentos mais difíceis. Jesus, depois de passar pelo Getsêmani e se dirigir para a cruz, diz o texto de Mateus 26, que ele cantou o quê? Um hino. E o hino que ele cantou, sabe qual foi? O Salmo 116, que começa dizendo, amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Ele ouviu a minha oração. Jesus cantou, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. É o Salmo que diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Jesus estava indo para a morte, Jesus estava indo para a cruz, mas Ele canta para dizer para mim e para você, que nos momentos mais difíceis da vida, nas lutas, nos problemas, Deus põe música no nosso coração. Mas voltando para o Salmo, queria chamar a sua atenção para o regozijo. Regozijo. Regozije-se, Israel. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com alegria. Não uma alegria, meus amados irmãos, incentivada exteriormente, mas uma alegria que brota do coração. Porque se Deus põe música no meu coração, se Deus põe um novo canto na minha vida, Ele põe alegria. O Salmo, no salmista, o Salmo no capítulo 4, ele diz, mais alegria, Senhor, puseste no meu coração, do que a alegria do tempo da colheita. E meus amados irmãos, nós temos que louvar ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o nosso combustível. Se nós não tivermos essa alegria, nós não aguentamos diante dos problemas e das lutas da vida. E o louvor e o culto a Deus tem que expressar essa alegria. Mas onde é que a gente tem que louvar? 2 lugares que o Salmo coloca aí. Primeiro, na Assembleia dos Santos. Onde é que fica a Assembleia dos Santos? É nós aqui. Significa que nós temos que cultuar o quê? Coletivamente.
coletivamente. Irmãos, o Senhor ordena a sua bênção quando o povo de Deus está unido e reunido para adorar. Pode ter certeza disso. Por isso que lá no Antigo Testamento, culto não era opção. Culto era santa convocação. E quando o povo se reunia, antes de sair, Deus mandou Arão a dar uma bênção. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê o quê? A paz. A bênção araônica. Povo reunido, povo abençoado, povo renovado. Então nós precisamos valorizar o culto coletivo. O culto coletivo. Mas veja lá, no versículo 5, 149, 5, o que diz? Exultem de glória os santos, no seu leito, cantem de júbilo. Então hoje vai para casa, chega em casa, antes de dormir, canta. Sabia disso? E agora com a internet, você leva o celular para a cama, entra no YouTube, pega um hino bonito e canta. Certo? E eu gosto de vez em quando de ouvir uns hinos pentecostais. Quando eu ligo o celular, é um sofrimento lá em casa. Censura cai de pau. Mas é bom cantar uns hinos de vez em quando. É ou não é? O que ele está dizendo aqui? O teu leito, diz Jesus, quando você quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, conversa com o Pai que está em secreto. E o Pai em secreto te ouvirá e te abençoará. As nossas grandes vitórias, as grandes batalhas que nós travamos e ganhamos, muitas vezes nós não as ganhamos no culto coletivo, mas na nossa cama, na nossa vida de oração particular. Mas, irmãos, eu só queria ler para você o versículo 4. Leia comigo o versículo 4. O que diz aí? Senhor, preste atenção. A gente louva porque a gente sabe o que Deus significa para nós. Nós adoramos o que conhecemos. O nosso culto não é místico, o nosso culto se fundamenta no conhecimento. Ele é logiquem latreia. Eu creio em Deus, conheço esse Deus, aprendi desse Deus, me relaciono com esse Deus e adoro esse Deus. Mas aqui há um detalhe que eu acho fantástico. É que o culto também, ele ganha uma expressão fabulosa. Quando você sabe que você, ou que Deus se agrada de você, que Deus tem prazer em você, que Deus quer ser adorado por você, que Deus adornou você com salvação. Você só pode adorar a Deus porque Ele adornou você com salvação, porque Ele salvou você, porque você tirou você das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E fez de você um adorador eterno, um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro. E nós podemos adorá-lo, porque o Senhor se agrada do seu povo. Deus se agrada quando você vem para a igreja. Deus se agrada quando você chega aqui de todo o coração e o busca. Deus se agrada quando você se curva diante dele. Deus se agrada com o seu coração quebrantado e contrito diante dele. E é tão interessante que ele diz assim, de salvação adorna o quê? Os humildes. E salvação aqui não é apenas a salvação espiritual, o dom da salvação, mas os livramentos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você veio para a igreja, buscou o Senhor, você entrou no seu quarto, buscou o Senhor, louvou o Senhor, adorou o Senhor, e Deus vai abençoar você. Deus vai responder o seu culto. Deus, Ele tem reciprocidade na adoração. Ele nos abençoa. Você vem para a igreja todo borocochô. Aí chega aqui, louva, ora. Deus fala com você. Você volta para casa diferente ou não?
Mas, irmãos, a última parte do Salmo é uma parte difícil de explicar. Veja no versículo 6 a 9. Diz assim: nos seus lábios estejam os altos, não é baixo não, tá? Os altos louvores de Deus, nos lábios. Mas nas suas mãos, espada, o que? De 2 gumes. Presta atenção que os reformadores usaram este salmo até para brigar uns com os outros na época. Certo? Mais ou menos o que aconteceu na época de Neemias. A turma estava orando, construindo o muro, mas todo mundo com espada, o quê? Na mão. É adoração e cacete. É adoração e briga. Não vem não, não vem que tem. E esse texto é muito interessante, porque esse texto fala de adoração. E a ideia que tem aqui é que quando você sair do culto aqui hoje à noite, antigamente assim, a turma vinha para o culto e deixava o revólver na entrada. Aí na saída todo mundo pegava o revólver. E uma vez lá na Paraíba, no interior da Paraíba, Monteiro, eu era seminarista, e fui pregar num culto lá na casa do irmão nosso, presbítero, e o padre ligou o sistema de som, e eu com medo danado de fazer o culto, o nosso irmão ficou na porta, botou o revólver e disse: seminarista, começa o culto. Eu falei: meu irmão, pelo amor de Deus, só tem eu e o senhor aqui. Ele disse: louva ao senhor. E com o revólver aqui na cintura. Eu não tive opção. Estava outro seminarista, um holandês comigo, o Gert. O Gert só ria e chorava. E aí, meus irmãos, foi um culto de 1 hora. Eu cantei, eu preguei, dei testemunho, expulsei demônio, falei em línguas, tudo. E o homem lá com o revólver. Vocês estão brincando, meu negócio é sério. Esse texto é muito interessante, porque esse texto está nos falando que o culto, a adoração, precede a batalha espiritual. Alguns comentaristas dizem que esse texto se aplica exclusivamente a Israel no contexto que ele vivia. Por exemplo, quando Deus usou Israel para punir os povos cananitas. Porque ao mesmo tempo que Deus estava dando a terra prometida para o povo de Israel, aquelas nações estavam recebendo sobre si o juízo, o quê? De Deus. Deus estava abençoando o seu povo avançava com louvor, como aconteceu lá em Jericó. Alguns dizem que esse texto se aplica ao período do Messias, de Jesus Cristo. E que essa espada de 2 gumes, que Hebreus usa lá no capítulo 4, significa a palavra de Deus. A espada do Espírito Santo. Aquilo que está presente em Efésios, capítulo 6, quando ele fala da armadura da fé. E a espada que o crente usa é a Bíblia. E o povo vai orando, cantando, pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia, vivendo a Bíblia, e o reino de Deus vai o quê? Avançando. E Deus exerce vingança entre as nações e castigo sobre os seus povos, sabe por quê? Ou como? Através do avanço que da igreja. Onde estão os líderes da cortina de ferro? Eles que perseguiram a igreja, que maltrataram a igreja. Onde estão aqueles que lá no Oriente Médio têm perseguido os cristãos, têm matado os cristãos? Pode ter certeza que quando a igreja avança através do louvor, da pregação, do ensino da palavra, Deus reivindica sobre as nações a sua justiça. Deus pune os povos. Pode ter certeza disso. Mas aqui, a ideia mais aceita entre os comentaristas é que esse texto está falando principalmente
da segunda vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. E o argumento que eles usam está no versículo 9. Para executar contra eles a sentença que está o quê? Escrita. E se você se lembra de Apocalipse capítulo 5, há um livro que somente o Cordeiro é digno de abrir esse livro e de desatar esse selo. E você que estudou Apocalipse sabe que nesse livro estão registrados todos os eventos da história até a segunda vinda de Cristo. E a sentença que está escrita no livro é o juízo final de Deus sobre todas as nações e a vitória da sua igreja, a vitória do seu povo. Então este salmo fala de adoração no presente, mas fala de vitória no futuro, vitória escatológica. A igreja avança poderosamente através da história. Abra a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Quando Jesus, o dono da igreja, o Senhor da história, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o que ele diz aí em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? A autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos o quê? De barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz o quê? As igrejas. A igreja, o povo de Deus, julgará todas as nações. Participará do julgamento das nações. O povo de Deus, perseguido na história, prejudicado com os sofrimentos dessa vida, terá o privilégio de ser honrado por Jesus Cristo, como alguém que vai exercer essa vingança final, essa punição final a todas as nações. Amém? Então eu queria que você entendesse por que o salmo começa com aleluia e termina com aleluia. Para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Todos os seus santos serão honrados com essa vitória final. Essa vitória final. Então, meu irmão, aguenta firme aí. Aguenta. Certo? Aguenta firme. E eu queria que você lesse apenas um versículo. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Leia comigo versos 16 a 18. Bem forte, bem bonito. Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Toma posse dessa palavra, não desanimamos. Como é que nós vamos vencer o desânimo? Louvando, 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 cantando. Tá certo? Louvando ao Senhor. Não importa a luta que você esteja passando, não importa as dificuldades que você tem no seu casamento, na sua família. Louve ao Senhor. Vamos acender o altar da adoração dentro das nossas casas. Vamos começar a louvar a Deus dentro de casa.
Vamos começar a observar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa família. Vamos substituir a murmuração pelo louvor, pela gratidão. E você vai observar as transformações que acontecerão na nossa vida. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos orar. Está todo mundo de cabeça baixa? Só uma pergunta aqui. Quem é que tem luta dentro de casa aqui? Levanta a mão. Não precisa ser aquela luta pesada, não. Só assim, mais ou menos. Pronto. Você diz, pastor, para eu estar aqui hoje. Tem luta que é provação, tem luta que a gente arruma. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E muitas vezes isso, ó Deus, tem tomado conta da nossa memória, da nossa mente. E a gente vive num ciclo vicioso, Pai, de sofrimento, de amargura. Deus, sara o nosso coração aqui nessa noite. Cura as nossas feridas, cura a nossa memória. Ó Deus, que nós possamos olhar para o Senhor, como o Senhor da nossa vida, como o nosso Criador, como o nosso Rei. Nós somos teus. O Senhor tem prazer em ser o nosso Deus. O Senhor tem alegria de ser o nosso Deus. O Senhor adorna a nossa vida, a vida do teu povo com salvação. Então faz isso hoje à noite, Senhor. Sara a nossa mente, sara o nosso coração, sara as nossas emoções. Refaz, ó Deus, o nosso mundo interior, o nosso coração, Pai. E ajuda-nos a enfrentar as batalhas na força do Senhor, no poder do Senhor. Coloca a música nos nossos lábios e que nós possamos usar a espada de dois gumes, que é a Tua palavra, para enfrentarmos e lutarmos contra todos os nossos inimigos. E que nós possamos ter a convicção, Senhor, de que nada, nem ninguém poderá nos afastar do Teu amor. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém.